Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar coesão e coerência textuais, com base na perspectiva de Ingedore Vilaça-Coe, uma das autoras mais importantes da linguística textual no Brasil. Esse é um tema central para a interpretação de textos, produção textual e análise de enunciados em prova. A banca gosta muito desse conteúdo porque ele envolve a compreensão de como o texto se organiza e como produz sentido. Vamos direto ao ponto. Coesão e coerência não são a mesma coisa, mas estão profundamente relacionadas. A coesão diz respeito aos mecanismos linguísticos que conectam palavras, expressões, frases e partes do texto. A coerência diz respeito ao sentido global do texto, à sua lógica interna, à relação de compatibilidade entre as ideias. Em outras palavras, a coesão é mais visível na superfície textual. A coerência é percebida no plano do sentido. Segundo Ingedore Vilaça-Coe, o texto não é apenas um amontoado de frases. Ele é uma unidade de sentido construída pela interação entre elementos linguísticos e conhecimentos do leitor. Por isso, um texto bem construído precisa apresentar articulação formal e articulação semântica. Vamos começar pela coesão. Coesão textual é o conjunto de recursos linguísticos que estabelecem ligações entre os elementos do texto, garantindo sua continuidade e sua progressão. Essas ligações podem ocorrer por meio de pronomes, conjunções, advérbios, repetições, substituições, elipses, sinônimos, expressões referenciais e vários outros mecanismos. A coesão ajuda o texto a não ficar fragmentado. Veja este exemplo. Maria comprou um livro. Ela começou a leitura no mesmo dia. A palavra ela retoma Maria. Temos aqui um mecanismo de coesão, porque o pronome evita repetição desnecessária e liga uma frase à outra. Agora outro exemplo. O servidor protocolou o pedido. Em seguida, aguardou a resposta. A expressão em seguida cria uma relação de sequência temporal entre as ações. Isso também é coesão. Em termos gerais, podemos dizer que a coesão organiza o texto por meio de conexões explícitas. Na perspectiva de Ingedore Coe, dois grandes movimentos são muito importantes: a referenciação e a sequenciação. Primeiro, a referenciação. Referenciação é o processo pelo qual o texto introduz, retoma, mantém ou modifica seus referentes, ou seja, os elementos sobre os quais se fala. Quando o texto apresenta um termo e depois o retoma de outras maneiras, ele está construindo coesão referencial. Exemplo: o Instituto Federal Catarinense ampliou suas atividades. A instituição passou a oferecer novos cursos. Esse crescimento fortaleceu sua atuação regional. Veja que o Instituto Federal Catarinense, a instituição e sua se referem ao mesmo elemento. A retomada referencial. Essa retomada pode ocorrer de várias formas. Por repetição. O aluno chegou. O aluno sentou. O aluno abriu o caderno. É coeso, mas pouco elegante. Por pronome. O aluno chegou. Ele sentou. Depois, abriu o caderno. Por sinônimo ou expressão equivalente. O candidato apresentou recurso. O requerente aguardou a análise. Se o contexto permitir, candidato e requerente podem se referir à mesma pessoa. Por expressão resumitiva. O atraso, a desorganização e a falta de planejamento comprometeram o evento. Esses problemas afetaram o resultado final. A expressão "esses problemas" resume elementos anteriores. Agora vamos ao segundo movimento, a sequenciação. Sequenciação é a forma como o texto avança, como as ideias se encadeiam e progridem. Ela ocorre por meio de conectores, conjunções, articuladores discursivos e relações lógicas entre enunciados. Exemplo: o projeto foi aprovado, mas ainda depende de regulamentação. A conjunção "mas" estabelece relação de oposição. Exemplo: o candidato estudou bastante, por isso teve bom desempenho. A locução "por isso" estabelece relação de consequência. Exemplo: embora o prazo fosse curto, a equipe concluiu o trabalho. A palavra "embora" estabelece concessão. Esses conectores são fundamentais para a coesão sequencial, porque orientam a leitura e mostram como as ideias se relacionam. Agora, atenção a um ponto importante. Um texto pode ter elementos coesivos e ainda assim não ser coerente.
E também pode ter pouca coesão explícita e ainda manter certa coerência, dependendo do contexto. Isso nos leva ao conceito de coerência. Coerência textual é a possibilidade de atribuir sentido ao texto como um todo. Ela depende da relação lógica entre as ideias, da ausência de contradições indevidas, da pertinência temática, da progressão de informações e também do conhecimento de mundo do leitor. Segundo Ingedor e Co., a coerência não está apenas no texto. Ela se constrói na interação entre texto e leitor. Isso significa que o leitor participa ativamente da construção do sentido, mobilizando seus conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e socioculturais. Vamos ver um exemplo de texto coeso, mas incoerente. João é solteiro e mora com a esposa em Curitiba. Do ponto de vista da coesão, a frase está bem formada. Mas há um problema de coerência, porque a ideia de ser solteiro entra em conflito com a ideia de morar com a esposa, salvo algum contexto muito específico. Outro exemplo. Cheguei em casa, dormi, depois entrei no ônibus e fui para o trabalho. Pode haver coesão entre os verbos e a sequência, mas, em situação comum, a ordem dos acontecimentos parece incoerente. Agora veja este exemplo coerente. Cheguei em casa, jantei e fui descansar. As ações se relacionam de modo lógico e compatível. A coerência depende de alguns fatores importantes. Primeiro, a manutenção temática. O texto precisa desenvolver um assunto de forma reconhecível. Se o texto começa falando sobre educação profissional, sem transição, passa a falar de clima, culinária e trânsito, pode perder coerência temática. Segundo, a progressão temática. O texto não pode apenas repetir a mesma informação. Ele precisa avançar, acrescentar novos dados e desenvolver as ideias. Terceiro, a não contradição. As partes do texto precisam ser compatíveis entre si. Quarto, a relação com o contexto. O texto precisa fazer sentido na situação em que circula. Quinto, a informatividade adequada. O texto deve equilibrar informação nova e informação já conhecida. Agora vamos voltar à coesão para entender alguns mecanismos mais cobrados em prova. Coesão referencial. É aquela em que um elemento remete a outro dentro do texto. Exemplo. O professor explicou o conteúdo. Ele retomou os pontos principais no final. O pronome ele retoma o professor. Coesão por substituição lexical. Em vez de repetir a mesma palavra, o texto usa sinônimos, expressões equivalentes ou termos mais gerais. Exemplo. O edital foi publicado ontem. O documento traz as regras do concurso. Coesão por elipse. A elipse ocorre quando um termo é omitido, mas pode ser recuperado pelo contexto. Exemplo. Pedro foi aprovado no concurso. Ana, também. Na segunda parte, o verbo foi aprovada está subentendido. Coesão por conjunção ou conexão. São os conectores que estabelecem relações como adição, oposição, causa, consequência, conclusão, concessão, explicação, comparação e condição. Exemplos. E, mas, porém, porque, portanto, embora, se, contudo, além disso, por outro lado, assim, logo. Coesão por repetição estratégica. Nem toda repetição é defeito. Em alguns casos, repetir uma palavra ou expressão ajuda a reforçar o tema e a manter a unidade textual. Agora vamos a um ponto muito importante na teoria de Ingedor e Co. O texto é um processo interativo. Isso significa que o sentido não está inteiramente pronto dentro do texto. Ele é construído na relação entre o que o texto oferece e o que o leitor ativa por meio de seus conhecimentos prévios. Por isso, a coerência depende também da interpretação. Uma frase isolada pode parecer estranha, mas, dentro de um contexto específico, pode fazer sentido. Exemplo. Ele fez um gol de cabeça e depois foi para a aula. Se o leitor sabe que o assunto é um estudante que joga futebol, o texto é coerente. Se não houver contexto, a interpretação pode ficar prejudicada. Então, a coerência não é apenas uma propriedade formal. Ela envolve contexto, intenção comunicativa e participação do leitor. Em prova, a banca pode cobrar esse tema de várias formas. Pode pedir para identificar o valor de um conector. Pode perguntar qual termo é retomado por um pronome. Pode explorar a substituição de palavras sem prejuízo de sentido.
Pode apontar um problema de progressão textual. Pode questionar a coerência de um trecho. Pode ainda exigir a percepção de relações lógicas entre partes do texto. Veja este exemplo. O servidor apresentou o relatório. No entanto, a chefia elogiou o documento. A conjunção, no entanto, indica oposição. Mas, dependendo do contexto, pode surgir problema de coerência, porque apresentar um relatório e receber elogio não são fatos necessariamente opostos. Talvez o conector adequado fosse depois disso ou em seguida. Isso mostra que coesão e coerência precisam caminhar juntas. Um conector inadequado pode comprometer o sentido do texto. Agora vamos a um resumo final. Coesão é a ligação entre partes do texto por meio de mecanismos linguísticos. Coerência é a unidade de sentido do texto, sua lógica interna e sua interpretabilidade. Na coesão, destacam-se pronomes, sinônimos, substituições, elipses, conectores, expressões referenciais. Na coerência, destacam-se manutenção do tema, progressão de ideias, não contradição, compatibilidade entre informações, adequação ao contexto. Segundo Ingedor e Vilaça-Co, o texto é uma unidade de interação e sentido. A coerência se constrói na relação entre texto e leitor, e a coesão fornece pistas linguísticas importantes para orientar essa construção. Para fechar, guarde esta ideia. Coesão ajuda a amarrar o texto. Coerência ajuda a fazer o texto ter sentido. Um bom texto precisa das duas. Na próxima aula, continuaremos com mais um tema essencial de língua portuguesa para o concurso do IFC. Até a próxima!